Eu acabei de assistir o primeiro episódio de Mestres do Universo: A Revolução, um nome inclusive bastante cubano, gostei aí do clima, mas a nova série do He-Man, que você não pode fazer muita piada com o nome dele agora, inclusive eu adoraria brincar com o He-Man do mundo canibal, né? Mas aparece, não? No primeiro episódio não, esperei que ele cantasse um assim, mas não aconteceu nada, não teve nenhum tipo de emoção, nenhum meme nesse sentido, mas teve outras coisas. E eu tô aqui pensando em diversas paradas, a gente vai ter que contextualizar. Eu acabei de sair do primeiro episódio, eu saí do primeiro episódio nesse minuto e a gente vai refletir a respeito de Mestres do Universo: A Revolução após a vinheta. Olha o que esse cara chegou falando agora, Jade! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Gigante Richard e estou aqui com o Esqueleto. Fala galera, beleza? Aqui quem fala não é o He-Man, tudo bem com vocês? Não, você agora é esqueletinho, você Eu sou perdeu esqueleto, por isso que eu 30 não sou He-Man. quilinhos, você tá fininho, tá todo bonitinho, certo? Tudo bem, tudo bom, ok. Ó, primeira coisa que eu já preciso esclarecer pra você neste vídeo: eu não assisti e nem vou assistir o outro desenho do He-Man, que esse aqui aparentemente é continuação, tá? Aquele que todo mundo meteu o pau porque só a mulherada brilhava, a tal da Teela que era a protagonista e não o He-Man. Eu assisti 2-3 minutos assim, em um corte aqui, um corte ali. Não vou atrás desse material, mas como acabou de chegar no catálogo da Netflix e eu tava participando de uma live da Liga Nerdola, eles falaram do assunto, eu falei, cara, vou assistir o primeiro episódio e dependendo do que eu sentir, eu gravo um vídeo ou não. Estou gravando, certo? Então significa que eu senti algumas coisas e eu vou te passar essas impressões. O He-Man é importante na minha vida? Zero. Já foi importante quando eu era um garotinho juvenil, criança pequena, lá em Itupeva. É a primeira casa da qual eu tenho recordação. Eu morei do 1 aos 4 anos, 4 e meio, em Itupeva, interior de São Paulo. E eu lembro que eu tinha um belíssimo castelo de Grayskull e tinha uma meia dúzia de bonecos do He-Man. Essa época meu pai e minha mãe estavam bem de grana, a gente ainda não tinha falido, então tinha bastante brinquedo, eu tava fazendo uma festa. Porque eu não sei se você sabe, mas o He-Man, pelo menos foi essa história que me ensinaram, tá? Se tiver errada, me corrija nos comentários ou aqui no chat enquanto eu gravo. O He-Man foi um personagem que foi grosseiramente criado porque na época a Mattel, ou alguém que ia fazer essa linha de brinquedos, não conseguiu se acertar com o pessoal do Conan, porque era pra ser uma linha de bonecos do Conan e como houve um problema de licenciamento, eu não vou lembrar os pormenores da história, tá? A Mattel brigou com quem tinha o direito do Conan, uma coisa assim. Deu um chibio lá, deu uma encrencaiada do cacete. Deu o chibio? Não, o chibio é a confusão que eu quis... Desculpa, tá. Ninguém deu o chibio. Foi uma fusarca que rolou, deu uma brigaiada lá com relação ao pessoal que ia fazer o brinquedo e o dono da propriedade intelectual, que era o Conan. E o que eles fizeram, malandro? No desespero, como já tava tudo meio pronto, eles simplesmente trocaram a cabeça do boneco, porque se você reparar, o corpo do He-Man é muito semelhante ao corpo do Conan. É um bombadão com a tanguinha, né, aquela tanguinha peluda. Depois eles botaram um X no peito, que é, inclusive no boneco que eu tinha, vinha à parte, era um negócio que era encaixado depois, e eles trocaram a cabeça. Agora, quem que ia comprar um boneco do He-Man, sendo que o He-Man não é coisa nenhuma e o Conan na época já era famoso pra caralho? Aí eles tiveram a sacada: pra gente poder vender esse boneco, precisamos fazer um desenho. A gente faz um desenho animado, bota no ar e vende boneco que nem água. E deu certíssimo. Essa é a história de origem do He-Man que me contaram. Se tiver errado aí, você corrige. Mas convenhamos que é uma boa história, né? Mesmo se for mentira, é uma história muito divertida. Bom, mas eu tive essa experiência com o He-Man quando eu era moleque e nunca mais fui atrás. O filme do Dolph Lundgren, eu acho legal. É um trechão divertido. Não chamaria de clássico, mas é um filme bacana. E eu entrei nesse Mestres do Universo: A Revolução sabendo apenas das coisas que eu li nesta matéria aqui, ó, do Observatório do Cinema. A matéria diz o seguinte: Mestres do Universo: A Revolução, o que você precisa saber antes de ver a série do He-Man na Netflix. E era só isso que eu sabia. Mestres do Universo: A Revolução dá continuidade não apenas a Salvando Eternia, que é uma outra série de animação que tá no catálogo da Netflix, foi aquela que o pessoal reclamou.
Tá dividida em 2 partes de 5 episódios cada e todo mundo reclamou. Foi inclusive o material aonde os nossos irmãos da linhagem geek começaram a expor a questão da Lacrate com mais força. Foi o vídeo deles que deu assim o primeiro estouro pra fora da bolha, por assim dizer. Isso tá lá na Netflix se você quiser assistir. Como ao clássico Mestres do Universo, criado pela Mattel. Então, quer dizer, em tese, dá sequência ao material que tá na Netflix e também aquele que eu comentei, que é o que eu tenho a recordação de quando eu era garotinho. No cerne do enredo, há um conflito épico entre 2 personagens centrais, que são eles, aqueles meninos, aqueles garotos, o He-Man e o Esqueleto, que disputam o controle do poderoso Grayskull. Nessa continuação da Netflix, teremos 5 episódios, todos os 5 já estão lá, cada um com cerca de 30 minutos de duração. Não chega a isso, mas 26, 27. O programa não apenas apresenta uma animação de ponta, e isso é verdade, a qualidade da animação está linda, continua sendo desenho americano, tá? Se você é aquele cara do anime que fica meio assim e tal, é aquela carinha de Invencível, sabe? The Legend of Vox Machina. Castlevania Nocturnal. Perdão, esse é muito ruim, mas os outros 2 que eu mencionei são legais. Mas também tece um enredo ambicioso, repleto de reviravoltas, não no primeiro episódio, cativando os espectadores e mantendo viva a chama do feminis da franquia, perdão. Essa emocionante jornada através de Grayskull continua a expandir o universo de Mestres do Universo, oferecendo aos fãs uma oportunidade de se aprofundar nas complexidades do conflito com o do conflito entre He-Man e o Esqueleto. Com uma fusão de elementos nostálgicos e uma abordagem muito moderna, a segunda temporada promete envolver os fãs antigos e conquistar novos públicos. Não aconteceu nada disso comigo. Eu acabei de terminar o primeiro episódio. Tudo bem, sem o Salvando Eternia eu não tenho referência, então fui jogado na fogueira. Primeira impressão que eu tive: eu já vi um esqueleto que eu achei que era esqueleto, mas depois descobri que não era esqueleto, porque aparentemente agora tem 2 esqueletos. E esse esqueleto que eu vi, que inclusive neon, né, brilhava no escuro, eu achei legal o visual dele. Esse esqueleto é aquele que vem gritando: eu vou comer teu cu, He-Man! Essa é uma parada que me fez muita falta, porque eu assisti dublado em PTBR e infelizmente vocês sabem que o dublador do esqueleto, que também era o dublador do Wolverine, que também era o dublador de, sei lá, inúmeros personagens. Eu não vou lembrar o nome desse senhor agora, genial, faleceu com 90 anos, teve uma vida incrível, mas infelizmente a voz do esqueleto a gente não tem mais, né, cara? Pelo menos em PTBR, o dublador... Isaac Bar David. Esse cara é sensacional, sim. E pro esqueleto a voz dele era perfeita. Então, assim, nenhum dos 2 esqueletos que eu vi lá tinha uma voz que, né, isso aí não bateu. Mas o Gorpo tinha uma voz, eu não tenho certeza que é a mesma, mas na hora que eu ouvi a voz do Gorpo, que é um outro personagem importante, Fantasminha, aquilo, como é que é? Como o Mago Jones fala, cara, que nostalgia, minha cabeça encheu, eu fiquei com um balão, uma bexiga, head full of nostalgia, sabe? Eu senti, realmente foi uma porrada no peito, eu senti um buraco no túnel do tempo. A abertura do desenho foi a parte que eu mais gostei. Tinha algumas ilustrações muito bonitas e que essa questão nostálgica também remetiam às paradas antigas e tal. Agora, depois que o desenho começa, tudo muito bonito, tudo muito bem feito, mas o cara que tá por trás, embora ele já tenha sido genial, o cara se chama Kevin Smith. Eu não sei se vocês conhecem esse cara. Tinha um filme dele que eu gostava, que era ele mais um cara, uma comédia. Jay and Silent Bob. Era esse nome em inglês. Era uma parada que ele fazia. Roteirista de quadrinhos. Escreveu Demolidor durante muito tempo. Ele é um cara muito talentoso, mas de uns tempos pra cá, como tudo que você possa imaginar, ele dá uma puxada, pelo menos eu sinto isso, tá? Ele dá uma puxada assim pra um lado um pouco mais progressista da vida, como tantos outros ícones aí do passado, que alguns foram pra um lado, o mundo rachou no meio. E eu não boto mais muita fé no Kevin Smith, tá bom? Eu não sinto firmeza nele. Mas ele é o responsável pela direção do desenho e pelos roteiros, pelo que eu entendi, pelo menos o primeiro episódio ficou por conta dele. Pelo pouco que eu vi do Salvando Eternia, a principal reclamação
é que a Teela brilhava mais que o He-Man, praticamente protagonizava o bagulho ao invés do He-Man. E já nesse primeiro episódio, eu senti que o He-Man foi meio que jogado de canto. Aparentemente, ela já tá brilhando mais do que ele, o He-Man teve um destaque ali. Pode dar spoiler ou não pode dar spoiler, Barros? Pode. É porque foi só o primeiro episódio que eu assisti. O He-Man, o He-Man e o Adam, que são a mesma pessoa, eles têm um destaque ali com a questão do enterro do pai do He-Man, porque já no primeiro episódio tem um funeral. Inclusive tem um monólogo da bicicleta que eu não entendi porra nenhuma, mas aparentemente o Adam queria ter uma bicicleta e aí no reino as bicicletas estavam esgotadas. Sei lá, o reino de Eternia esgotou as bicicletas. Aí o pai dele, que era o rei, fez uma bicicleta. Esgotou as bicicletas pro rei, bicho. Isso aí não quer dizer nada em nenhum ângulo que você olhe. Mas aí esgotou as bicicletas e o pai dele fez uma bicicleta pra ele e ele teria vergonha de andar com a bicicleta porque era muito caseirona, artesanal. Um monólogo assim, um negócio, era pra ser emocionante, mas eu acabei dando risada por conta da onda da bicicleta e tal. Então assim, se você espera um grande protagonismo do He-Man, no primeiro episódio não aconteceu. É assistível? Foi assistível, mas um picolé de chuchu, assim, não teve gosto de nada. De acordo com o Barros, o picolé de chuchu ainda é melhor porque refresca. Não é isso, Barros? É geladinho. Exatamente, tem um benefício, né? Então, assim, teve algumas coisas lá que eu não entendi. O mentor, agora tem vários mentores. Eu não sei se sempre teve, tá? Mas a recordação que eu tenho do mentor era um cara de bigode ruivo. Agora é uma mulher negra. Tudo bem, tempos modernos. E tem vários mentores andando pro lado e pro outro lá. E eles andam num Hulkbuster, velho. Isso aí também não entendi. Mas achei interessante. Uma armadura zona assim é bem um Hulkbuster, sabe? Aquela pegada. 2 esqueletos. O primeiro esqueleto virou um boss de Dark Souls. Não entendi o que aconteceu com ele. Mas a batalha até que foi legalzinha. Então, no geral, eu não consigo encontrar motivos para um homem de 40 anos assistir uma merda dessa. Desculpa. Se você acha divertido, boa sorte, tá bom? E por que eu tô falando especificamente de um homem de 40 anos? Porque a classificação etária dessa obra é acima de 12 anos. Então, pra criança, isso aqui não é. Se fosse pra criança, classificação etária livre, certo? Não é o que acontece. Então, se acima de 12 anos, a gente já espera que seja uma história. Não tô falando de um bagulho mais 18, não é isso, né? Eu entendo que não é essa a proposta. O He-Man e a She-Ra, não é isso que eu queria ver, não é isso que eu tô dizendo. Mas é que como não é uma classificação livre e o negócio é assim tão neutro, insosso e sem graça, eu não vou terminar de assistir, eu parei por aqui. Se a Netflix aprendeu alguma lição, se o próprio Kevin Smith tentou mudar alguma coisa aí nessa segunda temporada, bem entre aspas, tá? Porque tá em outra aba lá na Netflix, não tá direto com o Salvando Eternia. É uma continuação, mas não dá pra chamar de uma segunda temporada, não sei se dá. Você decide aí nos comentários. Mas eu não vejo motivo nenhum pra continuar assistindo isso daqui. Agora daqui pra frente é com você. Eu já fiz as minhas observações, não quero me alongar. É um vídeo rápido de uma pessoa que não sabe nem o que tá falando. Barros pretende assistir, Barros? Não. Por quê? Porque não tenho a nostalgia. Você não tem a referência. Não tenho. Você, quando você nasceu, o He-Man já tinha ido pro caralho há muito tempo, certo? Eu cheguei a ler Conan, mas o He-Man não me pegou, não. O que você acha com relação ao problema da escassez de bicicletas em Eternia? É o quê? Me lembrou muito o problema da escassez das azeitonas na Europa, que esses dias eu reclamei do preço do azeite no Twitter, me meter esse argumento. A escassez de azeitonas na Europa é o que tá fazendo com que o preço do azeite no Brasil fique caro, porque claro, todas as azeitonas que fazem o azeite brasileiro a gente importa da Europa, não sei se... Olha, foi uma explicação aí, me falar isso aí. Discuta também nos comentários. Por hoje a gente vai ficando por aqui, acho que já tá bom, né, Baus? Tá bom, chega. Ó ele não merece tanta atenção assim, essa série. Ó o que o Arthur Bumbum Lindo de Figo acabou de dizer aqui, ó. Aspas. Kevin Smith não se arrepende do que fez com o He-Man e continua fazendo, tá? Então, quer dizer, não sei, eu não vou assistir o restante dos episódios, então eu posso falar apenas do primeiro episódio que eu assisti. Eu achei absolutamente sem graça. Deixa a tua opinião aí nos comentários, me fala se você pretende gastar mais um segundo da sua vida com esse He-Man e claro, não se esquece do gostinha. Muito importante clicar no gostinha, tá? Comentário eu já pedi, não vou pedir de novo. Mentira, vou pedir, se possível comenta, tá? E Barros, muito obrigado por mais um vídeo. Tamo junto. Por hoje a gente vai ficando por aqui. O Barros ainda engasgou na hora de falar até o próximo, mas você nunca vai engasgar na hora de estudar inglês.
Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.